Intro. E vamos para mais uma live do Papo com Cris, nessa quinta-feira, dia 30 de julho. Boa noite para você que me assiste. Vamos aguardar os convidados e os seguidores chegando, que hoje eu vou conversar com a minha amiga querida, doutora Carla Campos, uma fisioterapeuta competentíssima. Juliano Giacomini, bem-vindo. Conversar com a Carla, doutora Carla, sobre saúde pélvica. É um assunto que a gente muitas vezes negligencia ou até nem conhece, não dá valor por desconhecimento. E a doutora Carla vai contar pra gente sobre os cuidados que a gente precisa ter, sobre os tratamentos que existem no campo da fisioterapia para problemas relacionados à região pélvica. Então vai ser uma conversa bem bacana, bem produtiva, e eu tenho certeza que passar por aqui vai gostar bastante. Eu tô aguardando ela chegar pra gente começar, e as pessoas irem chegando também, e vamos fazer esse papo com bastante dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui a pergunta e eu vou formulando para ela. Oi, tia Mariazinha, lá de São Paulo, assistindo. Beijo para você. A gente vai falar hoje sobre saúde pélvica. Aquela coisa de bexiga caída, né? Esse tratamento hoje, disfunções sexuais, bexiga hiperativa. A gente vai poder falar bastante com a doutora Carla sobre isso. Ela vai dar dicas, vai nos falar de tratamentos, vai ser bem interessante. E eu tô esperando a doutora Carla entrar pra gente conversar. Hoje eu recebi, enquanto ela não chega, para ter o papo com vocês, hoje eu recebi o relatório da prefeitura. A gente já chegou a 197 óbitos por Covid-19 aqui em Piracicaba. Na velocidade que está indo, amanhã a gente já passa, amanhã ou depois a gente já passa dos 200 mortos, infelizmente. A doutora Carla já está aqui chegando. Vamos chamá-la aqui. Vamos aquecer os motores para a gente bater esse papo. Oi, Carla. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bom? Tudo, boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo, tá tudo bem. Que bom. Dá para Ai, me ouvir menina, direitinho? estou te ouvindo super bem, te vendo bem também. Eu tenho passado uns perrengues com internet aqui. Eu falei para você, né? Sim. Não sei se conexão de alguns entrevistados, alguns convidados que não estava legal. Ah, Aí eu te fiz uma live que uma ficou sem imagem, a outra ah, com áudio. A outra com o áudio ficou picando, sabe? aham. Então, depois a gente nos comentários esperando o pessoal chegando, a gente vai conversando e enquanto as pessoas vão sendo avisadas. Aham. E você tá em Piracicaba ou tá em São Paulo? Tô em Piracicaba, passando a pandemia aqui. A gente tá passando aqui. Você tá aqui agora. É Aí, que você andou fazendo, né, algumas. Você fez a mulher fazer a mudança, né, em São Paulo, né? sim. Isso. Aí a gente fez, mas eu continuo atendendo lá, né? Ah, você continua atendendo. Você Aqui e estava com lá. o consultório lá, né? Sim, eu tô lá, agora eu atendo aqui e lá, né? Eu sempre atendi, Ah, né? Mas agora eu legal, tô na clínica legal. Rosa Gaudi, né? Bacana. Bacana. Vamos engatar a nossa conversa? Os Sim. meninos estão aí, manda um beijo para eles. Então, Ô, Vitor. sim, Ô, cara, vamos engatilhar a nossa conversa que daqui a pouquinho o pessoal vai chegando. tá. A gente ouve muito falar de região, eu pessoalmente, a gente ouve falar de região pélvica
E a gente não sabe exatamente o que é que compõe essa região no corpo, que é uma região importante do corpo humano, Sim. né? Que ela Aham. forma uma base do corpo, né? Sim. E eu queria saber como é que, anatomicamente falando, o que é que compõe a região pélvica no corpo humano? Tá, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho dos órgãos que compõem, né? A gente Legal. tem a bexiga, faz parte da região pélvica, o reto, né, que termina no ânus, e nas Uhum. mulheres o útero, né, esse sistema reprodutor feminino, né, fica todo nessa região. Aí a gente tem a parte óssea, né, da pelve, aquela estrutura, né, dos ossos ilíacos, a sínfise púbica, e Uhum. a musculatura, né, do assoalho pélvico, que é muito relevante para a fisioterapia. Tudo que a gente trabalha muito com essa musculatura, né, do assoalho pélvico. E essa musculatura, ela tem a mesma consistência ou as mesmas características para o homem ou para a mulher, ou a mulher tem um assoalho pélvico mais fortalecido que o do homem, porque ela pode ter filhos, né? É, Ela biologicamente não está preparada para ter filhos. Como é que isso? Como é que isso funciona? então, é o contrário, né? Assim, o homem, ele tem Contrário. pela estrutura óssea do homem, ele tem a pelve mais fechada, então essa musculatura ela é mais tipo intramelhada, assim, sabe? Fica mais densa. E por isso que Uhum. é muito mais raro que o homem tenha as perdas urinárias, por exemplo, né? Do que as mulheres. E interessante falar só terminando assim, falando um pouquinho dessa musculatura, que é super importante, né, Cris? Que aqui, ó, ela é musculatura do músculos do assoalho pélvico. Lembra que a gente chamava assoalho piso, né? Ai, meu assoalho, né? Então, ela forma que Uhum. nem um assoalho mesmo aqui embaixo. A gente não tem osso embaixo, a gente tem a musculatura que segura esses órgãos pélvicos. Então, é interessante que ela pega tudo, pega ânus, pega a vagina e pega a uretra, né? Não é só assim, às vezes os pacientes imaginam que é só assim a região da uretra, que quando tá fraco perde urina. Não, é tudo. Se tiver muito fraco, perde fezes. Se tiver muito fraco, pega a parte vaginal, que tem o prolapso dos órgãos, cai, não tem o prolapso, aquela Sim. aparece o útero, né, na cavidade vaginal, você consegue visualizar o útero ali, porque está muito fraca essa musculatura, aí tem o prolapso do órgão e a gente consegue ver esse prolapso dos órgãos, né? Então, assim, é muito importante, né? Não só para a perda urinária, né? Mas para prolapso, para incontinência fecal também, né? Eu atendo pacientes com incontinência fecal também, e essa perda fecal a gente consegue melhorar bastante. Eu consegui dar alta para pacientes com essa perda, só fortalecendo a musculatura também. A gente sabe que a idade, ela pode, ela vai causar uma flacidez, acho que é normal na natureza. Mas podem existir, depois eu vou ter que pedir para falar quais são os problemas mais comuns. Mas existem moléstias, doenças que podem, de forma pontual, causar essa flacidez, essa perda fecal, essa perda urinária em pacientes jovens? Existe algum tipo de enfermidade que provoque essa flacidez, e que depois possa voltar com o tratamento como era antes? Antes de você responder, Ah, deixa eu só dar um oi aqui. Eu tenho umas amigas maravilhosas. A Carmen Piloto está toda noite comigo aqui, passou por aqui. Ana Pavão, o Popim, o Wilson Castilho, a Suzy Rufo. Suzy querida, obrigada. O pessoal está sempre me interessante. prestigiando, muito legal, né? E também com uma pauta legal hoje como essa, está todo mundo de volta aqui. Sim. Responde para mim, Carla, então, se existe alguma doença que faz com que essas pessoas essa pessoa Mais perca jovens. Você quer saber dos mais o jovens? tônus muscular, os mais jovens. Cris, olha, o que a gente tem na prática clínica e nos estudos é que normalmente os mais jovens, assim, não tem uma patologia específica, a não ser que seja alguma coisa mais congênita, alguma cirurgia que lesionou essa musculatura, mas o que a gente vê muito em jovem, interessantemente, são jovens que praticam esportes de alto impacto, né? Assim, profissionais de voleibol, que fazem muito esforço, muitos crossfiteiros, né? Assim, aqueles mais profissionais, tem mulheres que no líparas, que a gente chama que não tiveram filhos,
e que, tipo, uma média de 28 anos, elas têm bastante perda urinária com o CrossFit. Não só assim necessariamente por fraqueza da musculatura, mas por uma incoordenação. Elas precisariam recrutar, contrair essa musculatura durante o esforço grande, que é durante o aumento da pressão intraabdominal, e elas não têm esse conhecimento, não fazem isso, e muitas têm essa perda urinária. É muito interessante, tem muitos estudos, e inclusive eu vou montar um curso, assim, um curso bem curto, bem leve, assim, sobre essa parte do esporte que eu acho que é muito deficitária e é muito interessante, assim. Aí, assim, fora isso, em jovem, a partir disso, eu atendo muito paciente na faixa dos 30, já com perda urinária, que já tiveram filhos, né? Assim, então, já entrando um pouquinho nos fatores de risco, né? O que que pode levar a essa perda urinária? Então, a gestação em si, né? Assim, não necessariamente o parto normal somente, né? Eu tenho muito paciente que fez só o parto cesáreo e tem essa perda urinária, né? Então, exatamente por isso, porque como a gente tem só essa musculatura lá embaixo para segurar tudo isso, no final da gestação, essas mulheres elas têm que suportar, né, um peso grande, né, da barriga, né, nos finais da gestação, e essa musculatura, se não for treinada, ela acaba sendo enfraquecida mesmo, laceando e sendo um fator de risco. Aí se ela tem um filho, é um fator de risco, se ela tem dois, já começa e nunca trabalhou fortalecer essa musculatura, ela vai ficando com a musculatura mais fraca, né, e aí aparece no consultório de 30 e poucos, aí vai aumentando, 40 e poucos anos, 50, recebo até 80 e poucos anos e a gente consegue dar muita alta do tratamento por melhora, mesmo com 80. Ai, minha mãe tem 80, não adianta. Adianta. O tratamento é muito positivo, sabe, Cris? A gente tem, assim, uma cura bem legal, sabe? Uma melhora bem boa. A Carmen está perguntando se existe recuperação, se já existem perdas. Ela está dizendo que está dizendo que sim, né? Carmen, tem sim. Paciente de 80 anos já consegue? Legal isso. Varia muito de cada paciente, né? O corpo, como é que faz, né? Varia, tem muitos fatores que influenciam, né? Na resposta daquela mulher, no quanto que ela se dedica em casa ao que a gente passa também de tratamento domiciliar, mas se você fizer direitinho, sempre tem alguma resposta positiva. O percentual vai variar, mas resposta positiva eu garanto que tem. Tem sim. Carla, além da questão da perda urinária, da incontinência, quais são os problemas mais comuns que atingem a região pélvica, tanto no homem quanto na mulher? A gente já vai chegar no tratamento. Carmen, fica aqui comigo, não sai daí, ela já vai falar. Oi, Lu. A Lu, nossa amiga. A Lucimara Nolasco está aqui com a gente. Um beijo, né? Um beijo. Viu, Cris? As patologias mais comuns dessa parte da fisioterapia pélvica que a gente trata, então, muita incontinência urinária, tanto em mulheres quanto em homens, né? A gente tem o que a gente chama de bexiga hiperativa ou hiperatividade detrusora, tá? Eu não sei se você já quer que eu vá falando um pouquinho ou fale e depois fale de cada um. O que você acha? Eu posso explicar? Você achar melhor, fica à vontade, fica à vontade. Tá. À vontade. Eu vou falar de todos, depois a gente vai conversando sobre cada um. Tá bom. O que eu atendo bastante também é a incoordenação miccional, desde crianças que chegam para mim, aí tem mulheres e homens, mais comuns em mulheres, que é muito simples. O que é incoordenação? Não há uma coordenação da musculatura quando a gente senta para fazer xixi. Então, se a mulher, eu recebo mais mulheres com isso, que senta para fazer xixi e o xixi não sai. E aí, às vezes, vai dando, a bexiga vai aumentando, chega até a ter bexigoma, que chama, né? Uma bexiga, ela não aguenta mais, porque a paciente, o que acontece? Ao invés de a bexiga contrai na hora de fazer xixi, só que ela não consegue coordenar com a musculatura. Quando eu sento para fazer xixi, esses músculos do assoalho pélvico, eles têm que relaxar. Só que, às vezes, sem perceber, essas mulheres, elas contraem. Tipo, sentou fazer xixi, contrai sem perceber. Então, o xixi, mesmo que não queira, ele é como se eu tá aqui a uretra e ela contrai sem perceber. Então, o xixi não sai. Ele fica... Aí dá vários problemas, assim. Mas em uma ou duas sessões a gente já consegue receber. Melhor que a gente ensina como é que relaxa essa musculatura na hora da micção e tá tudo tranquilo.
E outra área que a gente trata bastante são as disfunções sexuais femininas e as masculinas, né? Então, assim, a gente pode falar um pouquinho o que que é. Vamos só pincelar um pouquinho cada uma, tipo, o que que é incontinência urinária, né? Voltando lá um pouquinho que a gente já falou, a Carmen já Eu perguntou. pedi para você caracterizar para mim, né? Que momento eu posso. Que às vezes pode acontecer de você escapar um xixi que você segurou muito, mas em que momento eu falo, não, eu estou com incontinência urinária e tenho que procurar ajuda? Em que momento isso acontece? Qual é a característica da incontinência? Ah, então a incontinência, Cris, é qualquer perda involuntária de urina. Então, se eu não estou no banheiro para fazer xixi na hora de fazer xixi, se eu perdi em qualquer outro momento, é caracterizado como incontinência urinária, tá? E assim, qual o momento de procurar? Claro que uma perda esporádica, tudo bem, assim, mas não é normal, tá? Então a pessoa fala, eu perco, mas é normal. Não tem, nem no idoso de 95 anos, não é normal, né? Perder urina. Então, a gente tem a incontinência, dois tipos principais, que tem os outros, de atleta, por transbordamento, mas os principais são a de esforço, que é muita gente chega lá no consultório, aí quando eu tuço, eu espirro, eu perco um pouquinho de xixi. É muito comum, é por esforço, então aumenta a pressão intraabdominal e o músculo não está forte o suficiente, acaba perdendo, né? Um pouquinho de urina. E a outra é a urgência, que é aquela, eu tô com muita vontade de fazer xixi e antes de chegar ao banheiro eu já perdi. Não é por musculatura, é por contrações involuntárias da bexiga. Então acaba perdendo. É outro tipo também, né? E aí tem a mista, que são os dois tipos, né? Então, assim, quando é que eu posso buscar tratamento? Normalmente, essas pessoas, eu oriento que passem por um urologista, né? Que é especialista nisso, né? Claro que tem paciente que chega direto para mim, mas se puder fazer uma avaliação com o urologista, eu acho que é legal. Muitos ginecos recebem essas mulheres, encaminham para um urologista. Eu já recebi direto de ginecologista. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, é porque não começa de uma torneira, assim, começa de pouquinho, tipo, nossa, eu tossi, eu perdi um pouquinho, estranho. Eu fui carregar um peso, eu perdi um pouquinho. Então, assim, já ficar atento, porque a musculatura já está dando sinais de fraqueza. Eu preciso já, o que eu posso fazer? Eu falo que o ideal é prevenir, né, Cris? O ideal é prevenir, é o quê? Todas as mulheres, né, as que já pretendem ter filhos, já começar a preparar esse assoalho pélvico e depois de terem filhos, se não tem perda, já começar a fortalecer diariamente. Aí eu vou na musculação. Então você faz também esse exercício dos músculos do assoalho pélvico, fortalecimento é o ideal, né? Porque tem muita gente que fala, Carla, eu faço musculação e tudo bem, eu tô prevenindo minha incontinência. Não, porque você não está fortalecendo o músculo específico, que é o músculo do assoalho pélvico, ou os músculos, né? Que são vários. Ao contrário, você pode até estar prejudicando se não estiver puxando peso e sem saber como trabalhar, como Exatamente. posicionar, né? Como trabalhar essa musculatura. Olha só. Exatamente. Carla, no caso da incontinência urinária, como que é o tratamento? Sua Assim, mãe. a minha mãe é uma pessoa que ela fez. Minha mãe teve 3 partos normais, muito jovem, e ela operou, enquanto aquela bexiga caída, ela operou de bexiga caída, ela tinha 30 e poucos anos, né? Que tinha uma perda já por causa de 3 bebês grandes que ela teve, 2 especificamente grandes, um deles não fui eu. Então, quer dizer, ela era muito jovem e já teve esse problema, foi para a cirurgia. Quer dizer, hoje dá para evitar a cirurgia? Olha, normalmente os médicos encaminham para ver se a gente consegue tirar da cirurgia, né? Aí, quando eles avaliam, quando é um tipo muito grave, aí eles já encaminham. Mas se não, a gente tenta um tratamento que chama conservador, não cirúrgico primeiro. Normalmente é bem legal. E como é que é? E como é que é? A pessoa vai ao teu consultório e existem equipamentos? Como é que funciona esse tratamento da incontinência? Sim, existem equipamentos. Então, quando ela chega, a gente faz uma avaliação bem específica, né, de toda essa região pélvica. Eu tenho um equipamento que eu consigo avaliar. Olha lá, meu irmão. Oi, GG. Eu tenho um equipamento, Cris, que eu consigo avaliar a força dessa musculatura. Então, eu avalio antes do tratamento, faço o tratamento, né, dos pacientes. Aí, o que eu disponho? Eu tenho
eletroestimulação, a gente ensina os fortalecimentos. Eu atendo só uma vez por semana o paciente. Assim, você vai todos os dias no consultório? Não, o paciente vai uma vez e o restante ela tem que fazer em casa. É super importante. Eu falo, eu vou ajudar um pouco no tratamento, mas o principal são... A gente vai evoluindo os exercícios, que nem na musculação, eu não deixo sempre. Eu vou vendo como é que tá conseguindo fazer. E a partir dessa avaliação que eu faço na primeira, eu vejo que exercícios elas conseguem fazer. Eu tô lendo aqui, tá? Olha lá, como prevenção também devemos passar primeiro com o urologista, a Deise está perguntando aqui. Não necessariamente, não. Para prevenir, não. Você pode começar a fazer os exercícios, né? Por exemplo, aí você pode ir direto numa fisioterapeuta, né? Fazer uma avaliação, a gente passa o que você tem que fazer em casa e eu passo até as evoluções. Daqui a um mês você muda os exercícios e assim você vai fazendo. Não precisa necessariamente passar por um urologista, não. Tem algum movimento que você pudesse dar uma dica para quem está assistindo a gente aqui? Eu tô com 53 anos, ainda eu não tenho perda urinária, mas também não quero ter, né? Entrei na menopausa. Que é um fator de risco também. Você vai para processo de envelhecimento, né? Vai ficando flácido. O que dá para a gente fazer para prevenir, Carla? Tá, então são exercícios. Eu vou ensinar aqui 2 tipos de exercícios principais, tá? E aí você tem que fazer todo dia. Não adianta assim, eu fiz uma semana, não vai ter resultado. Não vai prevenir, não vai, né? É que nem musculação. Fez musculação, fez um mês, parou o músculo, vai ter uma hipotoniazinha muscular. Então, o primeiro exercício é de contrair e relaxar a musculatura, né? Primeiro, eu vou ensinar como é que contrai, né? Não adianta só fazer o exercício se não sabe como é que contrai. Então, para contrair corretamente, imagina que você tá fazendo xixi, quer parar o xixi, sabe? Então eu paro o xixi. Cortar o xixi, daquela cortada. Ou então segurar um pum mesmo, sabe? Que você quer segurar. Essa é uma contração dos músculos, tá? Então, feito isso, tem outras técnicas para ensinar, assim, mas essas são as mais simples, né? Tem gente que não consegue entender, né? Essa contração, mas... Então tá, contraiu, vamos lá. O primeiro exercício é contrai e relaxa a musculatura, aí conta 1, contrai e relaxa, conta 2, aí faz até 10, tá? Devagarzinho, você não vai fazer contrai, relaxa, não, você vai fazer contrai e relaxa 1, porque eu quero qualidade nessa contração. E também você dá um tempinho, contrai e relaxa, aí você conta 1 devagarzinho para contrair novamente, tá? Porque quanto mais relaxado o meu músculo, mais vigorosa é a próxima contração. Então, eu quero sempre qualidade, e esses músculos são pequenos, eles fadigam rápido, então não é... Tem que respeitar os sinais que o músculo dá. Se você estiver fazendo essas séries e estiver cansando, você para e continua daqui a pouquinho, tá? Então, você faz uma série de 10, descansa de 2 a 5 minutinhos e faz mais 3 séries de 10, né? Então, eu passo normalmente por dia umas 4 séries de 10 para começar, tá? Descansando de 2 a 5 minutos entre as séries, tá? Então, esse é o primeiro, tá? Ver se alguém tem dúvida aí. E depois eu passo mas aí eu avalio no consultório quanto tempo eu vou sustentar essa musculatura. Então, eu vou contrair meu bíceps, segurar 1, 2, 3. Então, é a mesma coisa lá embaixo. Só que eu preciso avaliar se você aguenta 5, se você aguenta 7. Mais uma média eu passo aí de 5, tá? Então, contrai e segura 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Descansa o dobro do tempo, uns 10 segundinhos. E aí você faz de 10 a 20 exercícios desse por dia. Não são sérios. A Deise está perguntando uma coisa que eu ia te perguntar. A gente pode estar, por exemplo, no trabalho, assim, na escrivaninha. Pode. Eu posso fazer isso fazendo outras coisas. Lugar, tá? No trabalho, numa fila de banco, dirigindo, quem trabalha em outra cidade, né? Tem que concentrar um pouquinho, mas dá para quem se desloca, dá para fazer lavando louça, dá para fazer deitada. Então, você pode fazer deitada, sentada, de pé, tá? Ah, que legal! Sim, dá pra... E ninguém percebe. Tipo, eu tô fazendo aqui, ninguém tá vendo. Então, você pode fazer deitada, né? Eu deixo isso super discreto, né? Legal. E faz todos os dias. Pode fazer todos os dias e já consegue perceber uma tonificação. Isso. Isso deve
também, até mesmo, aí já, a gente já entraria na conversa, mas assim, até mesmo na tonificação muscular e beneficiaria a vida sexual também, né, Carla? Sim, tem Não muita é? paciente que relata, beneficia, tem muita gente, paciente que relata Né? assim, meu marido falou que tá mais apertadinho, sabe? Porque acaba fortalecendo essa musculatura, né? Tem paciente que chega É, só com queixa, eu tô sentindo que minha vagina tá flácida, tá solta. E a gente faz tratamento para isso também, né? Tanto que, legal, na verdade, bacana. Cris, esses são exercícios de pompoarismo. Claro que tem outros equipamentos que a Pompoarismo, gente né? só que assim, a gente usa esses exercícios da física como tratamento de incontinência urinária, mas são praticamente os mesmos. E a gente tem outras coisas, tem cone, né? Tem outras coisas que a gente usa no consultório, que aí você perguntou, não terminei, mas tem eletroestimulação, tem o biofeedback, e a gente vai ensinando eu simulo as perdas da paciente para que ela recrute essa musculatura na hora que ela perderia. Então, é uma coisa mais apurada, né? Ela vem, a gente vai evoluindo, né? É bem legal no consultório que a gente dá um upgrade no que ela faz em casa. Eu faço muito mais no consultório do que ela faz em casa. Não vou fazer a mesma coisa, né? Qual é o período, uma pessoa que chega numa situação, vamos dizer, gravíssima, mas uma situação já mais preocupante. Em quanto tempo a paciente consegue ter uma melhora, assim, Relato de melhora, né? é, É assim, ó, Cris, é bem relativo, claro, porque tem paciente que na semana seguinte fala, ai, Carla, já tô perdendo menos, já tô, né? Tem uma resposta rápida. Aí você vê aí que o tratamento vai ser legal, mas não necessariamente você não vai ter resposta se. Às vezes eu falo assim, 3, 4 semanas, mais ou menos, para a gente ter uma média. Com três, legal. 4 semanas, ela tem que relatar alguma diferença. Eu falo assim, tudo que for relacionado a xixi, você me fala. Quantas vezes foi no banheiro, de perda, anota tudo e chega para mim toda semana e fala, né? Mas É. normalmente aí 1 mês, tem paciente que com 2 meses, varia. Responde mais lentamente, outras mais rapidamente. Acho que depende muito enfim, de uma série de fatores. Até Depende. acho que da quantidade de colágeno que a pessoa tem Depende. É, do corpo, né? Se ela produz colágeno, porque o colágeno também dá essa força, e né? outra coisa, Cris, de quanto faz de exercício em casa? Porque tem gente que fala, ai, Carla, não fiz quase nada. Eu falei, então, não tem mágica, né? Era só o consultório, né? É, Esse exercício que você passou também serve para homens? serve. Mesma coisa. Me- Mesma Homens e coisa. mulheres, a mesma Não, coisa. mesma coisa. É porque nos homens é bem comum eu receber no consultório depois que eles retiram, fazem cirurgia de retirada de próstata. Gosta. Daí eles têm Aham. uma perda bem grave, sabe? Bem Eu grave. ia te perguntar isso, porque ela é a incontinência, ela é um efeito colateral, né, da cirurgia, né, de retirada. Tem homens Exatamente. relativamente jovens de 40 e poucos, 50 e poucos anos que até precisam usar fralda geriátrica e Sim, dá para reverter. É possível reverter. possível, é possível. São bem legais os resultados. É raro, Cris, só assim num caso em que realmente foi al- comprometido mesmo a inervação. Aí eu não consigo recuperar, colar o nervo, diríamos assim, né? Mas Aham, se for aham, se tiver uma integridade nervosa, né, de nervo, a gente tem aham. resultados bem interessantes nos homens também. Não precisa, porque os homens chegam às vezes para mim, Cris, no pós-operatório, eles não conseguem, eles não vão nem no banheiro fazer xixi, a perda é toda na fralda. Então, eles ficam assim, meio, chegam depressivos, é, Isso mexe muito, né, mexe muito. E a com a outra, autoestima da pessoa. lá, a A Deise está perguntando aqui, ela é uma pessoa com 88 anos que já fez tratamento, inclusive físio, mas com a idade foi agravando. Ainda teria mais alguma coisa que pudesse ser feita por essa pessoa, cara? eu acredito que sim, assim, eu sempre falo que dá, né, assim, fazer físio de novo, tentar outras técnicas, tem muita técnica nova, sabe? Se não respondeu com isso, a gente tenta com outra técnica. Eu não desisto do paciente, não. É muito raro um paciente sair do consultório e falar, eu não melhorei. É muito raro mesmo, assim, eu não deixo, eu sigo, sabe, assim, eles têm resposta, né? A Assim. ciência avançou muito para num problema como esse, que não é uma coisa simples, mas também não chega a ser, né?
uma coisa tão complicada que não possa ter resultado, né? Carla, e a bexiga hiperativa? Eu não entendo qual que é a diferença entre bexiga hiperativa e a incontinência. É porque Qual é a diferença? sim, eu vou explicar. Porque assim, a bexiga hiperativa, muitas vezes, ela não necessariamente tem perda urinária, ela pode ter, né? Que é a Tá. incontinência de urgência, mas a bexiga hiperativa, o paciente tem como características a urgência e fazer xixi, tipo, eu tô aqui, eu falo, Cris, eu não tô aguentando, eu preciso fazer xixi agora. E não De necessariamente ele vai repente. perder, né? Aham. Assim, na verdade, não, ele é uma característica, porque, tipo, eu, quando eu vou fazer xixi, eu não fico tendo urgência. Deu 2 horas e meia, eu vou no banheiro fazer xixi, eu não tenho urgência, mas a bexiga hiperativa é caracterizada por isso, é caracterizada por aumento. Eu vou muitas vezes ao banheiro fazer xixi, então tem paciente que vai de meia hora, 20 minutos, e não é considerado normal. O normal que a gente considera é a cada 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, né? À noite, a gente considera normal ir nem uma vez ou uma. Quem tem bexiga hiperativa vai 5 vezes, vai 4 vezes, vai 6 vezes à noite, né? Então, assim, são algumas características, né, que o paciente, ele chega com exame médico normalmente, mas a gente tem, se não detecta no exame, eles têm a síndrome da bexiga hiperativa, que é, ele tem toda a clínica de bexiga hiperativa. Então, a gente trata como se fosse, né? Então, a gente tem a eletroestimulação, medidas comportamentais. Então, a gente dá várias orientações com relação à ingestão de líquido, antes de dormir 3 horas antes, reduzir bem essa quantidade, essa ingesta de líquidos, só beber gole de líquidos, evitar alimentos cítricos, alimentos cafeinados, porque tudo isso é irritante para a bexiga, aumenta essa contração. Na verdade, a hiperatividade é uma bexiga com atividade aumentada, então ela está contraindo muito quando ela não era para estar, ela está hiperativa. Então a gente tem técnicas que a gente consegue dar uma acalmada nessa bexiga, né? Eu nunca tinha ouvido falar. É muito E comum, me diz Cris, uma muito. coisa. É muito comum. A criança que faz xixi na cama, que passa da idade, 5, 6, 7 Pronto, anos, tem muitos casos. muito. A fisioterapia consegue dar conta disso? Consegue, Cris, consegue. Assim, não é uma área muito específica minha, mas tem fisioterapeutas que são pélvicos, que tratam muita criança, assim, eu atendo crianças que fazem, né? Não é tão comum, porque tem uns alarmes que eles instalam para a criança despertar. Aí tem as orientações específicas, né? Assim, que eu tenho conhecimento, mas muitas vezes eles acabam indo para um físio que trata mais da parte infantil mesmo, né? Mas consegue dar uma boa melhorada. Mudança de hábito, aí eles têm umas tabelinhas com sol e lua, para a criança ir se conscientizando. Tem um alarme que hoje é o padrão ouro que a gente fala, né? Que é um alarme que quando faz xixi, aí ele desperta para a criança entender esse momento, né? Porque ela acaba dormindo, e não é assim, é porque tem sono pesado. Não é por isso que elas perdem urina, né? Então, tem tratamentos fisioterapêuticos específicos. O adulto que tem incontinência urinária, ele faz xixi na cama? Tem muitos que fazem. É. Tem. Não, nesse caso não é por esforço, é por de urgência, né? Ou por transbordamento, mas tem muitos que têm essa queixa. A bexiga enche e ela atinge uma capacidade e Transborda, elimina. ela não dá o sinal, não levanta, ela acaba transbordando, né? Ou então ela é hiperativa e ela tem essas contrações involuntárias e acaba a musculatura sendo fraca, acaba tendo essa perda. Tem vários pacientes que chegam com essa queixa também noturna, perda noturna. Vamos falar agora de disfunções sexuais. Falta mais alguma coisa? Tinha mais alguma? Não, vamos falar de disfunções sexuais. Aqui a Deise está perguntando que uma criança que faz xixi na cama não necessariamente dá problema na velhice. Não, Deise, eu também fiz xixi na cama da boquinha, mas na verdade o caso foi um caso muito interessante. Minha mãe tirou minha fralda e eu tinha acho que uns 2 anos e pouco, 3 anos, e eu passei por um atropelamento. Não foi uma coisa grave, na verdade, o carro até
freou antes e eu atravessei a rua, o carro freou e eu bati no carro. E aquilo me causou um trauma, um susto. E me lembro quando meu pai me levantou do asfalto e eu fiz xixi na calça. E a partir daquilo eu voltei a fazer xixi Aham. por um tempo, depois passou. Então Aham. foi decorrente de um trauma. Mas a gente fica com medo mesmo, né, Deise, de ter que fazer xixi na cama à noite. Ufa, Meu Deus do ufa, céu. Sim. Vamos falar de disfunções sexuais e como a fisioterapia pode tratar, né, essa região pélvica para Sim. melhorar. Quais são as disfunções que você costuma tratar e de que forma é isso? Como é que são os resultados? Conta para mim, Carla. Então vamos falar, começando a falar das femininas, né, das mulheres. A gente tem o vaginismo, que é muito comum, assim, mais do que o que a gente imagina até, né, que é uma contração involuntária do músculo e não consegue, a mulher não consegue nem ter a penetração, né, nem penetrar. Ela, ela trava, né? E aí tem um pouco de histórico de abuso, né? Bastante questão psicológica. Então, é sempre acompanhado o tratamento da físio junto com o psicólogo, né? Mas aí a gente tem técnicas de bem lento, né? Assim, respeitando sempre o limite do paciente, técnicas de relaxamento da musculatura, né? Mobilidade da região pélvica. Aí mais para frente em casa, a gente, não sei se você já ouviu falar nos dilatadores que são uns instrumentos assim, que ele tem um fininho, aí depois tem um mais grossinho, e aí a paciente em casa, respeitando esse limite dela, ela vai treinando, introduzindo a partir do momento que ela permite isso, introduzindo esses dilatadores, aí ela fica uns 20 minutinhos, né? Varia Que é o muito. trabalho da musculatura mesmo, é como se fosse um alagador de orelha. Você vai pondo, vai aumentando para ir aceitando e estendendo. É bem lento. Ah, tem paciente que responde mais rápido, né? Assim, aí tem muitas técnicas interessantes, né? Mas que assim, o fisioterapeuta junto com o psicólogo, né? Outra disfunção sexual feminina é a dispareunia, que a gente chama, que é a dor durante o ato sexual. Então, assim, não é mais difícil de introduzir. Introduziu, então ela tem dor, né, durante o ato sexual, e aí pode ser por ponto de gatilho. Sabe quando a gente tem dor aqui no trapézio e a gente tem aqueles nozinhos? Ocorre como é Sim. musculatura também, né, lá dentro, ocorre muito pontos de gatilho nessa musculatura, né, da intravaginal. Então, a gente tem que muitas vezes aí com a penetração acaba estimulando Se essa dor. tocando, né? Aí tem outras causas, síndrome do intestino irritável. Aí tem parte que é médica, de tratamento médico, outras da físio, né? Então, assim, tem técnicas de massagem, também eletroestimulação para relaxar essa musculatura, técnicas de calor, né? Outro é a vulvodinha, outra disfunção, né? Que é uma sensação de queimação, né? Mais na região de vulva, na região externa, né? Não é externa. Então, ela sente uma sensação ou durante ou após o ato, e às vezes um próprio contato no dia a dia não precisa necessariamente ser relacionado à questão sexual, pode ser no dia a dia, quando ela está no trabalho, sente aquela sensação de ardência, né? Não consegue. Aí tem as várias orientações para usar roupas de algodão, né? A gente tem sabonetes específicos sem muitos químicos, asseios, né? De banhos frios, né? Aí tem o tratamento com laser nesses pontinhos de dor. Mas tem que primeiro, para ser diagnosticado com vulvodinha, ela tem que ter essa dor por de 3 a 6 meses, não pode ter outros diagnósticos de candidíase, então ela tem que descartar, Eliminar outros problemas. eliminar qualquer candidíase, qualquer infecção, inflamação, né? E a Isso fisioterapia a fisioterapia pode ajudar. pode Eu quero dar ajudar. um oi para a Vilani Braz, que está aqui com a gente, Vilani também. A Flavinha Lírio, Oi, querida. Flávia. Beijo para vocês, meninas. Ai, que delícia ter toda essa gente. Andréia, Simone.
Legal, Carla. Mais algum outro tipo de distúrbio que você se recebe no Ah, consultório? aí, às vezes tem paciente que vem. Outra coisa que a fisioterapia pélvica trata, que eu não comentei aqui, é a constipação, né? Porque assim, tem técnicas de eletroestimulação, a gente faz massagem, orientações, né? Assim, porque é bem interessante, né? Porque se a constipação, Interessante, né? até a mudança de hábito mesmo, né? Porque as mulheres, elas, elas têm essa sensação, né, de que o bolo fecal tá cheio 2 vezes por dia. E muitas vezes a gente fala, "Ah, não vou fazer agora e corre para o trabalho, você acaba tipo, não, deixando por menos. E passa aquele momento, né, que você tem que na verdade, você tem que adquirir um hábito mesmo de quem tem esse problema de constipação, aí tem questão alimentar, mas você tem que ter um hábito. Tipo, o ideal é depois da alimentação, que tem um reflexo. Tipo, depois do café da manhã, você tem que deixar um tempinho para isso. Ah, mas eu tô atrasada com meus filhos. Então, você acorda um pouquinho mais cedo, toma o café da manhã, estimula o reflexo e você senta e espera, sem celular, você concentra naquele momento, eleva um pouquinho as pernas, né? Como se fosse, a gente fala que o ideal era de cócoras, então você tem um banquinho que você senta para relaxar a musculatura pubo-retal, é um músculo, então ele fica relaxado para não fazer tanta força. Você faz um aumento de pressão da barriga, né? Que você faz uma forcinha, mas não precisa tanto, né? Se você tiver com as pernas elevadas. E ali você espera. No primeira semana é difícil, na segunda semana o corpo já entende, opa, já é hora de ir no banheiro. Então, são várias mudanças de hábito, mas é dentro da fisioterapia pélvica também, bem Que interessante, né? legal, Carla. Eu não sabia disso, que eu sofro muito de prisão Aham, de ventre, aham, constipação. Eu tenho uma tendência, lógico, hoje eu tenho mais controlado com alimentação, com medicação e tal. aham. Mas tem muito a ver mesmo. E é um problema que atinge muita gente, né? Muita gente, muita. E aí não faz, aí tem fissura, né? Assim, de tanta força que precisa fazer, tem toda essa questão, né? Mas é bem interessante também. Assim, a gente tem, por exemplo, até num curso eu aprendi uns pontos aqui no abdômen, né? Que a gente faz para estimular esse fluxo, né? Essas fezes no intestino, né? E tá, descarregar. Para melhorar esse fluxo, tem massagem que a gente ensina e mudança de hábito mesmo, né? Adquirir isso como um hábito, porque você fala, é porque eu corro o dia inteiro, mas você tem que parar e ter o seu momento de ir ao banheiro, esperar um pouquinho, né? E o corpo, ele entender isso também, né? Então a gente fala, até brinca, primeira semana, segunda semana, e depois você vai ver que já vai adquirindo um hábito mesmo. O corpo, ele acaba entendendo isso e melhorando. Vai sendo treinado, né? É bem isso Exatamente. mesmo. E é interessante essa questão do banquinho, né? Eu sempre, agora, eu não faço mais, por exemplo, não vou mais no banheiro sem esse banquinho, a elevação das pernas, assim, que fique a 30 graus, sabe? É muito bom, porque você não precisa fazer tanta força, né? Às vezes sai aquele pouquinho de sangue que dá uma fissurinha no ânus, então é bem interessante. Muito interessante mesmo, eu não sabia, não imaginava essa possibilidade da fisioterapia E as disfunções do homem? Você mencionou das mulheres, dos homens, que tipo de disfunção você trata em consultório com a fisioterapia? Nos homens, então, vamos lá. Uma sequela, uma consequência também da cirurgia de retirada de próstata, além da incontinência urinária, é a disfunção erétil, Cris, porque ali na próstata passam vários nervos, tá? Transpassam nervos que nervam o pênis, né? E isso é muito comum, né, após cirurgia de retirada de próstata, os homens terem disfunção erétil, que era aquela antiga impotência, né? Ah, eu tenho impotência. Hoje não se usa mais esse termo, mas é a disfunção erétil, né? E a gente consegue tratar com a fisioterapia, né? Hoje tem técnicas. Eu gosto muito de atender homens também, né? E é engraçado que aqui em Pira, o meu público mais comum é mulheres. Em São Paulo eu atendo, às vezes eu vou para São Paulo e atendo só homem.
pós-operatório, os médicos têm me encarregado bastante homens, E assim, o que a gente faz de técnicas para disfunção erétil? Então vamos lá. A gente vai avaliar cada paciente, então eles têm que fazer coisas em casa também, né? Que a gente tem a vacoterapia, que não sei se você já falou, na bomba peniana, porque esse pênis, muitas vezes, ele tá lá parado. Eu não posso deixar ele muito tempo assim, porque ele precisa de estímulo circulatório, mesmo que você falar, eu vou esperar 1 ano, mas dentro desse 1 ano é interessante que seja acompanhada por um físio, porque eu vou levar circulação para esse membro, né? Então, diariamente. Então, ele faz em casa, né? Ele faz esse tratamento em casa, no consultório, assim, tem muita gente que fala, mas fisioterapeuta é tudo muito profissional, né? E outro tratamento bem interessante que a gente tem, que eu adquiri, fiz um curso em fevereiro lá em Fortaleza, que foi ondas de choque. É um equipamento que não dá choque nem nada, mas ele causa diferenças de pressão no membro mesmo. E isso vai causar porque, assim, só voltando um pouquinho, para ele ficar erétil, ele precisa de sangue, que os corpos cavernosos se enchem de sangue, ele precisa de musculatura. A gente tem 2 músculos no pênis que são específicos para essa área. Então, esse equipamento de ondas de choque, ele vai causar uma neovascularização. Então, ele não só vai estimular aqueles vasos que tem ali, ele vai causar o surgimento de novos vasos na região. Olha, que interessante! E vasodilatação, e estimular os vasos que já tem lá. Então, assim, eu tenho tido resultados muito legais. Eu acredito que aqui em Pira, eu acho que eu sou a pioneira, assim. Eu não sei se alguém mais tem, porque é um curso muito raro, assim. Ninguém nunca ouviu falar, né? Mas eu tô atendendo muito, eu tô indo para lá e para cá com o meu equipamento. Em São Paulo, bastante, aqui em Pira já atendo, e o paciente, pra você ter noção, ele me liga, Carla, essa semana tem, né? De tão legal que tá sendo o resultado. Assim, eles gostam, porque é um tratamento não cirúrgico, é um tratamento conservador, né? Assim, a resposta tá bem legal, né? Então, assim... Interessante. E não é só essa disfunção erétil ligada à cirurgia da próstata. Tem outras origens também. Você tem uma série de outras origens. Seja qual for a causa, é possível tratar dessa forma. Que legal. Assim, Cris, normalmente esses pacientes que chegam para mim, eles sempre vêm pelo médico, urologista, né? Porque eu gosto muito de trabalhar em conjunto. Eu não quero eu não passo por cima de tratamento médico, é junto. Então, muitas vezes o paciente está tomando os medicamentos que o médico passou e está fazendo o tratamento da físio. Então, não tem ninguém entrando na área de ninguém. E muitas vezes o psicólogo também, né, junto com esse paciente, né? Todas essas disfunções, tanto masculinas quanto femininas, o psicólogo, né, específico para essa área, não é qualquer psicólogo que você pega, não, ele tem informação, estuda sobre essa área, né? Então é um profissional mais específico. Tá? Olha, ele está falando aqui que é por isso que muitos homens resistem ao exame e à possível cirurgia da próstata, né? E a divulgação da físio pode até amenizar tudo isso. Dizer que existe tratamento e que é possível reverter, né? É uma coisa importantíssima mesmo. As pessoas não sabem. Porque, assim, para mim, o meu conceito de cirurgia de próstata significa impotência ou disfunção erétil, né? Vamos usar para o resto da vida. E não é bem assim. Você pode, de repente, oferecer qualidade de vida e um prolongamento da vida sexual da pessoa, né? Sim. Muito interessante. Gente, hoje tem fundamental. Muito interessante, assim, para incrementar. Até, Cris, não precisa ter uma disfunção. Tem gente que, sei lá pelos seus 40, 50 anos, já não nota que o pênis está assim, desenvolto como antes. A gente tem técnicas que podem auxiliar, viu, nisso. Entendeu? Bem legal. Outra coisa que eu uso muito pro ondas de choque, a segunda coisa, que tem muita gente, é bem, tipo, 10% dos homens tem, que é a doença de Peyronie, que é uma curvatura, meu dedo é bem torto, então vai ele mesmo. É uma curvatura no pênis, né? Então, assim, quando ele fica ereto, o membro vai para um lado, muitas vezes eles sentem dor e muitas vezes eles não conseguem nem penetrar, né? Então, assim, esse equipamento de ondas de choque, em uma sessão ele já tem diferença, com 2, 3, até 5,
Meu, já, assim, não tá curado, mas ele tem uma melhora Ah, impressionante. Assim, eu tô tão feliz legal, com esse meu cara. equipamento, eu tô assim no céu. Oi, Cláudia. Olá, Cláudia. A Cláudia Casarini teve Sofia, esse da Sofia, corretor. amiguinha do Vitor, tudo bem? Viu, Cris? Aí também nos Ai, homens cara, tô encantada. é muita Até onde a coisa. gente eu sei que você é uma profissional mega estudiosa, você Tô está mesmo. sempre se atualizando, você Eu estudo é todo uma dia, né? formação acadêmica assim, super sólida, para Sim. quem está aqui com a gente, sabe, a Carla é doutora pela USP de Ribeirão, né? Nossa, eu tô vendo que você realmente está trazendo um monte de coisa bacana para sua carreira, para sua especialização. Sim. Parabéns, viu? Muito legal, Carla, muito Eu tô, legal e mesmo. essa quarentena desde março, Cris, eu tô estudando, fazendo curso, fazendo congresso todos os dias, né? O Bruno tá aqui, ele é prova disso. Eu falei, não, não, agora eu Mas tô não tem estudando, problema. sabe? Fazendo. Então, assim, É o momento, e né? eu gosto tanto do que eu faço, então para mim é um prazer, sabe? Primeiro que eu amo estudar e segundo que eu gosto muito, assim, para mim é um brilho nos olhos, sabe? Tudo isso que eu tô falando. Então, é muito bom, né? E a última questão, assim, das disfunções no homem, Cris, é outra coisa que ninguém imagina, é tratamento para ejaculação precoce, né? A gente tem Olha, é um outro problema. é, É outro é uma problema. disfunção bastante comum também, né? Aí é muito comum, assim, associar também com o psicólogo, também com os medicamentos que o médico passa, que às vezes eles têm uns efeitos colaterais, né? Mas normalmente associado, a gente tem que ver a causa, mas eu tenho tido resultados interessantes também, atendo pacientes aqui em Pira, em São Paulo. Aí tem, assim, algumas técnicas, poucos estudos ainda para ejaculação retardada, que é aquela que demora um tempo excessivo, né? Mas também tem algumas técnicas que a gente pode utilizar, mas mais sólidas assim é para precoce mesmo, para rápida, né? E, Carla, os médicos têm essa compreensão da importância da fisioterapia, de uma forma geral. A gente sabe que uns mais, outros menos, mas há uma compreensão maior hoje por parte da classe médica da importância da fisioterapia no atendimento a essas patologias, por exemplo. Você sabe que hoje em dia, Cris, isso está melhorando bastante, sabe? Mas eu acho que é muito de nós, por exemplo, o que que eu faço? Eu vou aos médicos, eu explico para eles o que que a gente faz, e assim eles me mandam pacientes. Porque às vezes eles não têm mesmo como ter esse conhecimento, né? Então, assim, eu vou, levo meu portfólio, falo, ó, eu estou com esse equipamento, eu faço isso, isso, isso. E esses que eu vou visitar cara a cara, falo pelo WhatsApp com eles, eles me mandam, a gente dá, e o paciente retorna com a melhora, e aí vai criando essa. Mas ainda eu Muito acho que tem legal. muito o que melhorar ainda, assim, porque é muito novo para físio também, e muito novo para o médico, né, sobre isso. Mas tem muitos que já trabalham com fisioterapeutas pélvicos, muitos urologistas de São Paulo, né? Então, assim, tá bem interessante, né? Eu acho que é uma área que vem crescendo, não tem tantos, ainda é escasso os profissionais da fisiopélvica, mas vem crescendo. Quem entra na área é uma área muito gostosa, assim, de estudar. Acho que você vê uma paixão por esses profissionais. Eu sou uma delas, mas eu acho que cabe a gente também mostrar aos médicos, né? Porque muitas vezes eles sabem de incontinência, mas não sabem da bexiga hiperativa, né? Que é a fisiotrata, né? Da incoordenação, das disfunções sexuais. Então, eu acho que eu faço trabalho de formiguinha, né? Claro que não é sempre que a gente consegue fazer essa visita, mas quando dá tempo, mas eu tenho tentado fazer várias visitas aos médicos, entre em contato, vamos no consultório e conversar mesmo sobre a física. A Vilani está dizendo aqui que ela acredita que a Covid tem divulgado mais a profissão do fisioterapeuta, que ela acha que, né, vai haver mais consciência da importância. Sim, Realmente, os fisioterapeutas têm sido muito importantes muito, nos trabalhos das UTIs, né? muito, Da muito, terapia muito. respiratória, né? Eles que mexem com os respiradores, né? Ali quem está na UTI, a gente tem uma grande amiga, Maura Simões, né? Irmã da Marcinha do Mura. Ela está à frente lá da Santa Casa, coordena a equipe, ela está ralando, porque diz que não para, tá fazendo um trabalho excelente, assim. Eu acho que a Físio realmente
A fisioterapia é uma profissão maravilhosa. Você fez a sua graduação lá em Fortaleza, que é de onde você veio, você fez o seu mestrado aqui no Unimep, né? Sim, fiz o O mestrado aqui. doutorado em Ribeirão. Aqui você está atendendo aonde, Carla? Aqui eu atendo na clínica Rosa Gaudi, né, que tem os Legal. profissionais, É mesmo? exatamente, tem a Andrea Gaudi, que é fisioterapeuta também, a Cris Gaudi e a Rosa Gaudi, né? E tem mais um dermato, um médico cirurgião que atende lá. Então, é uma clínica muito gostosa de atender, eu estou gostando muito. Muito legal. Ah, bom, elas são incríveis. A Rosa é amiga de infância da minha mãe. Ah, E o que pai da legal. Cris, da André, o Severino, era muito amigo do meu pai. Então, Aham, e foi meu professor, o Severino. Então, eu adoro eles. aham. Carla, eu quero agradecer. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Não, só Bom, que você tem o site, né? Tem eu o tenho um site, site, tem Carla Campos o Físio, Instagram. o Instagram que é esse, Carla Campos Físio. Eu estou sempre colocando coisas, né, assuntos interessantes da área, né, compartilhando com conhecimento mesmo, né? E agora eu tenho o YouTube, né, que é Carla Campos Físio também, né? Eu vou colocar alguns Legal, vídeos legal. também, E que eu atendo também em São Muito Paulo, bom. né? Então, numa clínica lá, normalmente às terças-feiras, chama Clínica Quirial, lá na Vila Mariana. Eu atendo o terço o dia inteiro. E para pegar esses dois públicos, né, assim, tá bem interessante. Então, você está toda terça em São Paulo. Tem muita gente de São Paulo também assiste, que está também no YouTube. Quem está com a gente aqui, essa entrevista vai ficar no IGTV, vai para o canal Papo com Cris do YouTube. Depois eu passo para você também o link para você, Tá joia, né, pôr no seu canal. tá joia. E quem puder se inscreve no canal da Cara, se inscreve no canal do Papo com Cris, né? E acompanha a gente aí na nossa lida diária, né, Carla? Carla, eu quero te Isso. agradecer. Eu que É sempre um agradeço prazer falar com você. Estou com saudade de você, do Bruno, né? também. Muito obrigada, viu? A gente está aqui, né? Estamos aqui em Aham, isolamento e vamos continuar até essa vacina aparecer. isso Espero mesmo. logo. Mas E agradeço logo a gente muito, se viu, vê. pela oportunidade de falar aqui, conversar com você. Foi ótima a nossa conversa, amei. Eu agradeço, que foi um prazer para mim. E Tá sempre que você joia, quiser, estou aberto para você aqui. tá joia, Vai fazer o seu congresso e você fala, Cris, vim que trouxe novidade. Aí a gente tá joia. conversa sobre Tá, as pode novidades, tá deixar. bom? Tá bom. Obrigada, querida. Um beijo, viu? Beijo. Sucesso para você. Tá, Até. tchau, tchau. O Papo com Cris, vocês sabem, ele é realizado com apoio, né, da Galvani Cipriani Cidadania Italiana, do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz e da Inaction Inglês e Aulas Multidisciplinares. Meus parceiros, a quem eu agradeço imensamente por estarem me apoiando nesse trabalho. Eu comecei aqui nesse isolamento social e tá ganhando evidência, as pessoas estão vindo, assistindo, gente bacana. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Domingo eu tenho entrevista Papo com Cris às 6 da tarde, tá bom? Me acompanhe. Um beijo para vocês e até!